Olá, alunos e alunas, voltamos para a terceira e última parte, eu prometo, né, da nossa aula sobre escravidão e abolição no Brasil. Na aula anterior, eu terminei exatamente nesse slide falando o seguinte, que o movimento abolicionista no Brasil ele vai deslanchar a partir de 1870, que é o fim da Guerra do Paraguai. Isso não quer dizer que não houvesse abolicionistas antes, mas que, como movimento organizado em múltiplas frentes, nós temos que usar 1870 como um marco. Então, o que a gente vai ter? As sociedades abolicionistas, que vão ser várias, fundadas em todo o Brasil. Vamos ter a militância de alguns políticos que de dentro, né, do parlamento vão atuar no sentido de acelerar a abolição. E nós vamos ter a militância das pessoas comuns na literatura, nos jornais, no ativismo judicial, que é uma página interessantíssima dessa luta pela abolição, e na ação direta. Falando de ação direta, é quilombo, fuga, essas coisas assim. Sociedades abolicionistas tivemos várias. Aqui eu peguei, né, o jornal da Sociedade Abolicionista Ave Libertas, que era formado por mulheres, né, e fundado em Pernambuco. Só no primeiro ano, né, da criação desta sociedade, essas senhoras, né, da aristocracia, da burguesia, elas conseguiram libertar 200 escravizados. Então, de 84 para diante, o que elas faziam? Elas faziam eventos, saraus, bazares, festas, tudo isso fazia com que você tivesse fundos para levar adiante a causa da abolição, tá? A Princesa Isabel, e eu vou falar da Princesa Isabel em vários momentos, ela fazia, né, ela estava presente em vários eventos de sociedades abolicionistas. Embora ela, como princesa imperial, ela não pudesse fazer discursos públicos defendendo, né, de forma aberta. Ela não podia. Tem gente que espera que ela não podia. O imperador tinha a fala do trono, ela não tinha. Ela não podia fazer isso, ela se fazia presente nos eventos. E ao se fazer presente nos eventos, ela mostrava o seu apoio, né, à causa abolicionista. Dentre os políticos, né, talvez o que tenha o maior destaque quando se fala de abolição é o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco foi diplomata, historiador, escritor. Ele é o patrono dos historiadores brasileiros e ele tem uma vasta obra, né, defendendo o fim da escravidão, mas também apontando, né, que a escravidão, ao acabar, ela não vai deixar, ela não vai desaparecer da nossa vida, né, da vida do Brasil. Então ele tem essa frase, né, que é muito famosa: a escravidão permanecerá por muito tempo como característica nacional do Brasil. E esta questão, ela se manifesta, por exemplo, até hoje, na desigualdade racial, na situação subalterna, né, que é reservada a negros e negras. Então, quando a gente pega lá as estatísticas do IBGE, que vê que pessoas negras, em especial mulheres negras, são as pessoas que recebem os menores salários, no racismo que se manifesta cotidianamente, em que as pessoas esperam, né, que aqueles que são identificados como negros ocupem determinados espaços e que se eles saem daquele espaço, eles estão sujeitos a serem discriminados, né? Há situação de conflito. Então, o Joaquim Nabuco, ele é uma dessas figuras extremamente importantes da militância abolicionista, mas ele vai fazer uma militância que era conservadora para a época, porque ele defende que é no parlamento que vai se fazer a abolição. Então, ele era contra, por exemplo, a formação de quilombos ou a ação direta. Então, ele está num campo e há outros abolicionistas que atuam em campos diferentes do dele. Mas o Joaquim Nabuco, ele tem vários textos falando da abolição ou atacando a escravidão como uma instituição, tá? Falando agora, né, da literatura, eu citei a escrava na aula passada, e até não falei do nome da Maria Firmina dos Reis, e a gente não tem foto da Maria Firmina dos Reis, mas ela foi a primeira escritora abolicionista do Brasil. Escritora entre homens e mulheres, né, que fique claro, que vai ser uma romancista, né, e que vai escrever livros tratando da escravidão. Ela era uma mulher maranhense,
pobre e negra, né? Então ela está falando, né, de questões que a tocam diretamente, porque dentro do seu círculo, mesmo ela sendo uma mulher livre, ela era uma professora, ela certamente conhece e convivia com pessoas que tinham sido escravizadas ou ainda eram escravizadas. E ela ficou esquecida, né? Ela só recentemente entrou nos cânones da literatura brasileira. Por quê? Não somente por ser negra, por ser mulher pobre, mas principalmente porque as mulheres acabam sendo colocadas fora do cânone e os seus trabalhos acabam sendo considerados menos importantes que os trabalhos dos homens que eram seus contemporâneos. A obra da Maria Firmina está sendo reexaminada muito mais recentemente. Então, até o ano passado, estava no Paz o romance Úrsula. Agora entrou A Escrava, que é um conto pequenininho, e que vai estar em sintonia com o movimento abolicionista. Foi publicado num jornal ou uma revista abolicionista, e é um texto que vai estar falando daquele drama, que era o drama que mais afligia as mulheres negras, que era a possibilidade de perder seus filhos. Já o Castro Alves, ele é chamado de poeta dos escravos, né? Ele vai ter, e é meu poeta favorito, né? Ele vai ter lá uma vasta obra falando exatamente da escravidão, criticando a escravidão, e no Paz está a Canção do Africano, que não é necessariamente um dos poemas mais famosos do Castro Alves, né? O mais famoso de todos é o Navio Negreiro, tá? Brilhante, empolgante, de imagens muito fortes. O Castro Alves, que era um poeta baiano, mas que vai estudar em São Paulo, vai morar em São Paulo por muito tempo, ele vai para a Faculdade de Direito em São Paulo, ele vai dar uma dimensão dramática a algo que muita gente não percebia, que era a questão da escravidão e da miséria que era imposta a negros e negras. A gente tem que lembrar que entre a Lei Feijó, na verdade o ano anterior da Lei Feijó, 1830, a Lei Feijó é de 1831, ela já proibiu o tráfico. O tráfico para o Brasil já era proibido. E a Lei Eusébio de Queiroz, que é de 1850, que é a lei que vai proibir o tráfico de novo e a que vai ficar valendo, mais de 700 mil pessoas entraram no Brasil que deveriam ser livres. Entraram traficadas do continente africano. Tá? Então, essa miséria, né, que a escravidão impõe, né, a essas pessoas, que vai ser discutida nos textos da Maria Firmina, do Castro Alves e, em menor grau, de outros escritores e escritoras da época que vão tratar do tema. Quando a gente vai para os jornais, a gente tem como grande militante, talvez, o José do Patrocínio, que vai se tornar político depois, que vai ser um organizador de comícios pela abolição, que vai escrever textos. Ele era farmacêutico, né? É importante ressaltar isso. Durante o Segundo Império se formou uma pequena classe média negra que teve ascensão social através da educação. Eram homens nascidos livres, mas que talvez seus pais tivessem sido escravizados, seus avós com certeza tinham sido escravizados. Então José do Patrocínio, ele vai ser um entusiasta da abolição. E depois de 1888, ele vai formar a Guarda Negra, porque, pelo menos entre o fim da escravidão, entre a Lei Áurea e a proclamação da República, ele era um defensor do Terceiro Reinado. Então, a Guarda Negra, que vai ser organizada por ele, muitas vezes atacava comícios republicanos, porque eles defendiam que a princesa Isabel fosse, né, soberana do Brasil, que ela conseguisse assumir o trono depois da morte do seu pai. Então, o Patrocínio, antes de se tornar republicano, ele era um fiel defensor de um terceiro reinado. O André Rebouças, ele é engenheiro, né, de formação, ele frequentou a escola militar, ele lutou na Guerra do Paraguai, ele era inventor de armas para o exército brasileiro, era um monarquista ferrenho. Ele vai escrever, né, para jornais, né, além da sua atividade como engenheiro, e ele foi responsável por projetos muito arrojados no século XIX. Ele era amigo do imperador Dom Pedro II, o irmão dele também era engenheiro, né, os dois trabalharam juntos em vários projetos. Em seus escritos, o André Rebouças, ele defende que não bastava dar liberdade ao escravo, era necessário transformá-lo em cidadão.
ele caminha junto nas ideias com Joaquim Nabuco, né? Ele propõe que o Estado deveria conceder terra ao escravizado liberto e uma formação que lhe permitisse ser um cidadão útil à sociedade, né? Se inserir nessa sociedade como homem ou mulher livre. Tá? O Rebouças, depois da proclamação da República, ele parte para a Europa com Dom Pedro II, com a família imperial, e ele não vai mais retornar ao Brasil. Ele vai morar em vários lugares, mas ele não volta. Né? Ele era monarquista, o José do Patrocínio era monarquista e vira republicano. Quando se trata de ativismo judicial, né, para libertar escravizados, nenhuma figura é tão grande quanto Luiz Gama. Ele nasceu na Bahia, era um homem livre, filho de uma liberta negra, que ele vai chamar de Luísa Marim, vai dizer que sua mãe era destemida, era indomável, que tinha participado da revolta dos malês e da Sabinada e tinha desaparecido, nunca mais ele a tinha visto, que ela era perseguida, né, pela justiça, e de pai português. Apesar de ser nascido livre, ele foi vendido como escravizado pelo pai, que estava endividado, quando ele tinha 10 anos de idade. Aí ele foi levado para o Sudeste, para São Paulo. Ele vai aprender a ler graças ao sobrinho, né, de um dos seus donos, e ele vai descobrir, né, que ele deveria ser livre, porque livre ele tinha nascido. E ele vai conseguir a sua liberdade, vai tentar entrar para a Faculdade de Direito do Largo São Francisco, em São Paulo. Não vão lhe aceitar, apesar dele ser autodidata, dele já ter dominado não somente, né, com competência a língua portuguesa, mas o francês e conhecer a lei, ele não vai ser aceito e ele vai se tornar um rábula. O que é um rábula? É um advogado prático. E o Luiz Gama ele vai usar as brechas da lei para conseguir libertar pessoas escravizadas. Quais brechas? A gente já falou disso. Qualquer pessoa que tivesse entrado no Brasil depois de 1831 deveria ser livre. A Lei Feijó ela garantia que o tráfico negreiro estaria proibido. E o Estado agiu para regularizar muitas dessas pessoas que entraram entre 1831 e 1850. Tá? Então, ele vai usar dessas brechas legais, do fato do indivíduo ter entrado depois de 1831 ou ser filho de alguém que entrou, e outros meandros da lei para conseguir libertar pessoas. E ele conseguiu libertar mais de 500 escravizados ao longo da sua vida. Só que ele morre alguns anos antes da abolição. Ele não viu a abolição. Tá? E ele hoje é lembrado, né, como essa figura importantíssima quando se fala de luta pela abolição no Brasil, feita por pessoas negras. Tá? E ele era escritor também. O Luiz Gama tem um filme recente sobre ele, Doutor Gama. Se vocês procurarem, vocês encontram. Não é uma maravilha de filme, ele poderia ser um filme melhor, mas até o momento, infelizmente, é o que fizeram, né, sobre o Luiz Gama, e é um trabalho, né, um bom trabalho, que merece ser assistido. Tá? Então, recomendo para vocês. Nós tínhamos os quilombos e as várias estratégias, né, para dar fuga a escravizados. Aqui é uma gravura da revista ilustrada, aquela do Ângelo de Agostini, mostrando a princesa Isabel recebendo um ramo de camélias em 1888, que é o ano da abolição, do José de Seixas Magalhães, que era um português que tinha uma chácara que ficava no Leblon. Leblon hoje é um dos bairros com metro quadrado mais caro do Brasil. Mas o Leblon, no século XIX, era uma região erma. Havia essa chácara do Leblon, onde se reuniam abolicionistas e onde plantavam camélias. A flor de camélia, essa flor branca, ela virou símbolo dos abolicionistas no Brasil. Só que através da chácara deste Seixas, né, Seixas Magalhães, que ficava no Leblon, os abolicionistas davam fuga a escravizados que chegavam ao quilombo, que é o chamado quilombo do Leblon. A princesa Isabel, se não sabia das ligações com o quilombo, ela apoiava, né, os Seixas Magalhães e apoiava a causa abolicionista usando a camélia na sua roupa, plantando camélias no seu jardim. Qualquer um que usasse camélias brancas no Brasil da época era prontamente identificado como abolicionista. Então, assim, é um quilombo urbano, é um quilombo que fica dentro, né, do perímetro do que seria o município da Corte do Rio de Janeiro.
Um outro quilombo muito famoso e, claro, muito maior, foi o quilombo do Jabaquara. Então, quem conhece São Paulo sabe que o Jabaquara é uma área dentro da cidade de São Paulo, que à época era uma área erma, de difícil acesso, e onde você tinha um quilombo que vai crescer muito na década de 1880, principalmente por conta, né, do grupo chamado de Caifases, que eram indivíduos que atacavam fazendas, libertavam escravizados, davam fuga a esses escravos e que eram liderados por um juiz de paz, por um sujeito que a princípio era uma autoridade, né, dentro da sua comarca, que é o Antônio Bento. Mas quem era um grande líder dentro do quilombo do Jabaquara, que tinha guardas, né, que tinha espiões que garantiam a chegada dos escravizados e impediam a chegada daqueles que queriam capturá-los, é o Quintino de Lacerda, que era um homem negro, nascido em Sergipe, escravizado, depois foi liberto e que vai ter essa atuação muito grande no quilombo do Jabaquara e depois vai ser eleito o primeiro vereador negro do Brasil. E durante a revolta da Armada, que vocês vão estudar lá no terceiro ano, ele vai ser responsável por organizar a defesa do Porto de Santos, que era o porto mais importante do Brasil, porque está ligado ao café. E por conta, né, dos seus serviços prestados à pátria, ele acaba recebendo uma patente de major honorário do Exército Brasileiro. Então, o Quintino de Lacerda e o Antônio Bento são duas figuras centrais dentro desse movimento abolicionista de ação direta em São Paulo, que era a província mais rica, que era a província do café. Então se chegou a dizer que se a abolição não viesse rápido, os Caifases terminariam por libertar todos os escravizados de São Paulo. Saindo agora de São Paulo, indo para o Nordeste, um outro marco, a gente já está em 1881, um outro marco, né, do movimento abolicionista vai ser a greve dos jangadeiros no Ceará. Porque o que acontece? Proibido o tráfico negreiro da África para o Brasil, teremos o tráfico interno de regiões do Nordeste, principalmente brasileiro, para o Sudeste. E o transporte dos escravizados da terra para os navios era feito por jangadeiros. E um deles vai liderar, né, essa greve, né, o apelido desse líder era Dragão do Mar. Ele existiu, ele é importante e ele vai ser apoiado por outras, né, por outras lideranças, inclusive mulheres, né, que vão estar participando aí da organização desse movimento e vão parar o porto, né, de Fortaleza e vão impedir, né, que de outros portos escravizados pudessem ser mandados para fora do Ceará. O movimento abolicionista do Ceará, a partir desse momento, ele vai ganhar uma intensidade muito, muito, muito grande. E o Ceará vai ser a primeira província a libertar os escravizados. A abolição vem em 1888, mas no Ceará vem em 25 de março de 1884. É claro que se a gente pensa que o Ceará, como província, depende muito menos da escravidão do que São Paulo, tá? Mas os movimentos, né, começando com a greve dos jangadeiros, depois a ação de sociedades abolicionistas, e a mais importante delas era uma sociedade fundada por mulheres, a Cearenses Libertadoras, que foi fundada em 1882, e tem como líder, né, mais importante uma mulher chamada Tomásia Figueira Lima, é que vão impulsionar e pressionar pela abolição que no Ceará vai vir mais cedo. E aqui é um quadro mostrando a sessão, né, da Câmara, né, local, do Parlamento Provincial, abolindo a escravidão no Ceará, que foi considerado uma grande vitória. Falando em termos, né, nacionais, nós vamos ter, já no finalzinho, né, na reta final da abolição, a atuação do senador Souza Dantas, que era baiano, do Partido Liberal, e que ele vai receber um pedido pessoal de Dom Pedro II de preparar um projeto que permitisse a abolição. O Dantas ele vai fazer 2 projetos. Os 2 serão rejeitados por conta da pressão do Partido Conservador. O de 1884, ele previa que a abolição deveria ser atingida no Brasil até 31 de dezembro de 1889. A República veio antes e a abolição também. Ele propunha o fim do tráfico interprovincial, ele propunha uma série de mecanismos, né, que tornassem a manutenção dos escravos muito difícil e estimulassem
que os senhores libertassem seus escravos, né? Então, que o escravo fosse registrado na província, não pudesse sair, etc, etc, etc. Esta primeira proposta foi rejeitada e aí o Dantas veio com uma proposta ainda mais arrojada, porque ele propunha que o escravizado liberto ele deveria receber, na primeira em 84 já propunha isso, receber terra, e que o governo imperial deveria formar colônias agrícolas para que esses escravizados pudessem trabalhar e ganhar o seu pão e se tornarem cidadãos, né, inseridos na sociedade. É a mesma proposta do André Rebouças, é uma proposta semelhante às defendidas pelo Joaquim Nabuco. Mas em 87, além dele falar dessa reforma agrária, né, que esse escravizado deveria receber terras, ele vai defender também que o Estado deveria fornecer educação pública e gratuita para os escravizados, para que eles pudessem aprender a ler e escrever, pelo menos, ler, escrever, contar. Então, assim, o projeto Dantas, ele foi considerado muito ousado, muito arrojado, e certamente, se tivesse sido levado adiante, a abolição no Brasil teria outras feições, mas não foi o que aconteceu. Como reação ao primeiro projeto Dantas, os conservadores eles vão passar, né, a chamada Lei dos Sexagenários, ou Lei Saraiva-Cotegipe, né, sobrenome dos dois senadores que vão apresentar essa proposta, que é uma desfiguração da proposta do Dantas. O que ela vai dizer? Estariam livres todos os escravizados maiores de 60 anos, porém, sempre tem os poréns, como na Lei do Ventre Livre. Este escravizado de 60 anos e a expectativa de vida dos brasileiros no século XIX, nessa época, era de 25, 26 anos, e quando você ia para o escravizado era de 21 anos, o escravizado ele deveria trabalhar para o seu senhor ainda 3 anos, para pagar, para indenizar o seu senhor pela sua liberdade. Então, assim, você estaria liberto aos 60, mas teria que trabalhar até os 63, ou até os 65, caso não conseguisse pagar a indenização. Daí a revista Ilustrada, ela está brincando, né, fazendo humor negro com a Lei dos Sexagenários, dizendo que, na verdade, ela não servia para nada, né? Você está jogando esses idosos no túmulo, no final das contas, porque liberdade eles não teriam. E a lei ainda trazia uma série de especificações, que o liberto idoso ele deveria residir na mesma comarca, que ele não poderia sair do município onde ele residia, porque se ele saísse, ele ia ser considerado vadio, vagabundo, e poderia ser apreendido pelo Estado e obrigado, colocado em trabalhos forçados, em obras públicas, ou seja, deveria ser liberto e deveria ficar no mesmo lugar. E havia exceção caso ele estivesse morando na corte do Rio de Janeiro, aí ele poderia sair, né, da corte. Mas, a princípio, a Lei dos Sexagenários ela traz muito pouco benefício, assim como a Lei do Ventre Livre. E ela implica sempre na indenização dos senhores. Tá? Em 1886, por pressão do movimento abolicionista, estamos já pertinho da Lei Áurea, nós vamos ter uma reforma do Código Criminal, que era de 1830, proibindo a pena de açoites. Então, não poderia mais ser açoitado o escravo. Outros castigos poderiam ser usados, mas o escravizado não poderia ser colocado no tronco e açoitado, seja de forma privada pelo seu senhor, seja de forma pública, no pelourinho da cidade. Mas vejam bem, né? Tudo isso era muito difícil de fiscalizar. E ainda que, a partir de 1850, a maioria dos senhores tivessem muito mais cuidado com seus escravizados, porque eles se tornaram peças muito mais caras, já que você não tem mais o tráfico, havia senhores que vão continuar abusando da mesma maneira, né, que nós temos dados apontando, por exemplo, que crianças que deveriam ser livres pela Lei do Ventre Livre estavam sendo vendidas e outras denúncias. Isso quer dizer que havia lei, a lei era cumprida até certo limite, porque havia sempre aqueles que desviavam da lei. O Exército Brasileiro, desde a Guerra do Paraguai, vai assumir uma postura, se não abertamente abolicionista, pelo menos boa parte do Exército é contra a escravidão. E, em 1887, então,
ano anterior à Lei Áurea, nós vamos ter o clube militar, que era recém-criado e vai ser presidido pelo Marechal Deodoro da Fonseca, pedindo à princesa regente, porque Dom Pedro estava fora na Europa, quem estava como regente era a princesa Isabel, que liberasse o exército de cumprir a função de capitão do mato, que seria algo indigno do exército brasileiro, sair perseguindo escravizados fugidos. Essa charge, há outras charges satirizando isso, é o governo, né, o gabinete que estava no poder, ter entregado numa charge anterior ao Marechal Deodoro uma espada que na ponta tinha um chicote, né, um chicote para flagelar escravizados, e aí aqui, né, o Marechal Deodoro devolvendo, né, essa espada com o chicote na ponta, e a princesa Isabel concedeu, né, ao exército esse pedido de não fazer mais o papel de capitão do mato. Já havia resistência, havia recusa, e nós vamos ter essa questão sendo trazida à baila de novo. A Lei Áurea, ela vem em 13 de maio de 1888. É uma lei muito curta que vai dizer que está extinta a escravidão. Ela não vai indenizar os senhores, ela não vai oferecer nada aos escravizados. E, ao não oferecer nada, ela deixa no desalento esses homens e mulheres que, da noite para o dia, deveriam ser livres. Em algumas regiões, os senhores já tinham, né, se precavido e trazido os imigrantes já estavam chegando. Em algumas regiões, os escravizados eles vão ser libertos, mas eles vão continuar trabalhando nas fazendas. Mas o fato é que o timing da abolição foi ruim, porque a lei veio na época, no momento da colheita do café. Então, se em São Paulo os plantadores do Oeste Paulista e de outras regiões tinham se preparado para a abolição, no Vale do Paraíba, que é a região do café mais antigo no Rio de Janeiro, que já estava em decadência, muitos desses senhores, a riqueza deles mais importante, né, se você pega a riqueza dessas pessoas estava onde? Era terra, era isso? A maior riqueza deles, aquilo que tinha maior valor, eram escravizados, e de repente isso é tirado deles. Um dos fatores, né, que todos os historiadores apontam como motivos da queda da monarquia foi a Lei Áurea, porque esses fazendeiros, principalmente do Vale do Paraíba, que era um grupo de apoio muito forte à monarquia, ele se sentiu traído, tá? E aqueles que foram libertos ficaram em larga medida desamparados, porque não lhes foi dado terra, o projeto Dantas nunca passou de projeto, nunca foi aceito. E, para terminar, eu vou para 1891. Nós já temos a República, Rui Barbosa vai ser ministro, né, desse primeiro governo, começa com o Marechal Deodoro, depois o Floriano Peixoto, ambos marechais, de gerações diferentes, mas eu não vou falar sobre isso. O Rui Barbosa, ele vai baixar um decreto dizendo que todos os registros de compra e venda de escravizados deveriam ser destruídos, deveriam vir dos cartórios, serem trazidos para o Rio de Janeiro para serem destruídos. Esse decreto foi cumprido até certo ponto. Se ele tivesse sido cumprido de verdade, muito provavelmente seria muito mais difícil estudar sobre a escravidão no Brasil. O argumento utilizado para a destruição é que a escravidão era uma mancha que deveria ser esquecida e o Brasil deveria arrumar ao progresso. Mas o que a gente sabe, né, como muito mais concreto, é que a existência dessa documentação poderia, né, dar subsídios para que os senhores de escravizados pudessem pedir indenização e, principalmente, aqueles que tinham sido escravizados pudessem também pedir indenização, compensação, por estarem, pense aí no Luiz Gama, terem sido escravizados fora da lei, entrado no Brasil depois de 1850, ou entrado no Brasil depois de 1831, ou sendo filhos de pessoas que entraram depois de 1831. Então foi uma forma do Estado brasileiro à época, na figura do Rui Barbosa, se precaver de possíveis, né, ações jurídicas, tá? E a gente tem que lembrar, é importante,
que hoje nós temos ações compensatórias, a política de cotas, que muita gente não sabe de onde veio, mas é por conta, principalmente, o principal argumento, exatamente essa omissão do Estado brasileiro. Não cumpriu a lei de 1831 e participou da regulamentação de escravizados. Muitas autoridades foram garantidoras do contrabando entre 1850 e 1854, e depois nós temos isso aqui também, tá? Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas muitas vezes a posição que a pessoa goza na sociedade, ela está ligada ao desfavor de outra que não teve as mesmas possibilidades de disputar, né, meritocraticamente, porque estava colocada numa condição subalterna. Então, por exemplo, os filhos e filhas daqueles que foram traficados injustamente, seus netos, etc., foram escravizados ilegalmente. Não tiveram acesso a nenhum apoio do Estado depois da Lei Áurea. Então, essas questões elas estão no cerne das discussões sobre políticas compensatórias. Pensando também, né, que as ideias escravistas, infelizmente, ainda estão presentes no Brasil. Volta e meia, vemos notícias, e eu espero que vocês vejam, porque isso pode ser tema do vestibular, de redação, situações em que nós temos o quê? Pessoas localizadas dentro das próprias cidades grandes, Rio de Janeiro, São Paulo, Viçosa, houve um caso, né, em Viçosa, em Minas Gerais, de pessoas, geralmente mulheres, que viviam em situação análoga à escravidão. Por que a gente usa análogo? Porque pela lei brasileira a escravidão não existe mais. Então é isso, pessoal. Obrigada por assistirem essas aulas e na próxima aula nós teremos um tema diferente. Tchau, tchau para vocês.